É tão irônico que a suposta segunda parte dessa nova trilogia se chame Enganador, né? Show me the money! What I call them? Funko Fun! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui mais um vídeo de bilheteria complementar para a gente dar uma olhada um pouco mais incisiva sobre os números de final de semana e mais informações sobre a bilheteria doméstica dos Estados Unidos. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, tivemos algumas diferenças entre os números de final de semana com aquele valor ajustado que os estúdios oferecem na segunda-feira, mas o top 10 permanece praticamente o mesmo, com O Exorcista, O Devoto ficando em primeiro lugar, mas com uma arrecadação inferior de 26,50 milhões de dólares. Em segundo lugar, o Patrulha Canina, um filme super poderoso, também fez menos, com 11,33 milhões. Em terceiro lugar, o Jogos Mortais 10 também fez menos, com 7,84 milhões. Em quarto lugar, Resistência, da 20th Century Studios, fez um pouco mais, com 6,25 milhões. Em quinto lugar, o The Blind, da Phantom Pictures, também fez mais, com 3,21 milhões. Em sexto lugar, A Noite das Bruxas também diminuiu, com 2,69 milhões, o que quase fez ele perder vantagem para A Freira 2 em sétimo lugar, com uma arrecadação superior de 2,60 milhões. Em oitavo lugar, O Dinheiro Fácil também fez menos, com 2,12 milhões. Em nono lugar, O Protetor, capítulo final, também foi inferior, com 1,80 milhões. E em décimo lugar, o relançamento de Abracadabra fez um pouco mais, com 1,61 milhões de dólares. E quando a gente olha para o top 5 de bilheteria mundial desse final de semana, em primeiro lugar, a gente também tem Exorcista, O Devoto, com 44,363 milhões de dólares. Em segundo lugar, o Patrulha Canina, um super poderoso, faz 25,330 milhões. Em terceiro lugar, mais uma vez, o filme chinês Under the Light, com 17,287 milhões. Em quarto lugar, Resistência faz 17,45 milhões. E em quinto lugar, Jogos Mortais 10 com 14,247 milhões. E por falar em Jogos Mortais 10, eu disse que não tinha saído os números de bilheteria mundial até aquele ponto do vídeo. Agora eu posso atualizar vocês com o valor mundial de Jogos Mortais 10, que é de 56,984 milhões. Ele oficialmente superou o valor de Espiral de 2021 e ainda está aí atrás de quase todos os outros filmes da franquia. Vamos ver se ele consegue chegar na marca de 100 milhões de dólares. Apesar da boa estreia, da recepção muito positiva da crítica e dos fãs, eu acho que Jogos Mortais 10 não está sendo tão forte quanto eu esperava. E olha, falando um pouco mais sobre O Exorcista, O Devoto, que inclusive eu vou assistir hoje, e aí depois eu trago minhas reações iniciais, né? O filme não foi mal de bilheteria, ele teve uma boa estreia, uma estreia sólida assim, padrão Blumhouse, mas você já vê que a Universal tá um pouco temerosa com esse filme porque eles já anunciaram que ele vai chegar para streaming no dia 24 de outubro, uma janela de cinema aí bem curta, né? Mas também a gente tem que ser honesto, isso é meio que um padrão da Universal Pictures, né? Quando o filme abre com menos de 50 milhões, se eu não me engano, eles automaticamente já lançam o filme para aluguel digital com 2 semanas de diferença. E não foi diferente com O Exorcista do Devoto, né? E eu acho que o grande fator aqui é a recepção crítica. É um filme que foi massacrado pela crítica, pelos fãs. Eu ainda não assisti, então eu não posso opinar sobre isso, mas isso coloca os planos dessa trilogia, né, com O Exorcista Deceiver, o Enganador, já com sua data de estreia marcada para outubro de 2025. Eu não sei se o David Gordon Green vai voltar, né? Ele falou que não tem nada assinado ainda, que ele não tem certeza se ele vai continuar nesses próximos filmes, mas eu tenho certeza absoluta que com essa recepção, no mínimo, todos esses roteiros aí, se existem, vão ser revisados, vão ser reescritos. Talvez outra pessoa assuma o comando, né? Enfim, Jason Blum deve estar brincando com várias opções no momento. E eu lembro a vocês, foram 400 milhões de dólares que a Universal Pictures pagou para conseguir os direitos para fazer esses novos filmes. Mas olha, ainda falando sobre a Blumhouse, eu não ficaria tão preocupado porque isso é realmente uma surpresa para mim. Aquele filme lá, Five Nights at Freddy's, que é a adaptação do jogo do mesmo nome, que vai sair no final do mês,
tá se preparando para uma estreia gigante, né? As pré-vendas do filme já começaram e ele tem uma estimativa de fazer só na pré-estreia de quinta-feira mais de 10 milhões de dólares, o que superaria o valor de filmes como Halloween Ends e o Pânico 6 desse ano. A gente tá olhando aí para uma estreia que pode ser superior a 50 milhões de dólares. Eu não esperava tanto interesse do público nesse filme, mas tem uma jogada aí que realmente não dá para entender. Com esse interesse gigantesco em pré-venda e em estreia, o Five Nights at Freddy's vai chegar no mesmo dia no Peacock, né? Vai ter uma estreia day and date que não faz mais sentido nos tempos de pós-pandemia, né? A Universal poderia ter uma verdadeira máquina de dinheiro aí, mas ele vai sair no streaming e nos cinemas no mesmo dia, né? Curioso isso, eu não consigo entender, mas o que o Exorcista não conseguir fazer para se pagar, o Five Nights at Freddy com certeza já vai equilibrar essa conta. E agora, olhando para os números de bilheteria doméstica dessa segunda-feira nos Estados Unidos, em primeiro lugar, o Exorcista o Devoto se manteve com 2,38 milhões para uma bilheteria doméstica total de 28,88 milhões. Em segundo lugar, Patrulha Canina, um filme super poderoso, fez 2,30 milhões para um total de 45,75 milhões dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, os Jogos Mortais 10 fez 1,06 milhões para uma bilheteria doméstica de 33,30 milhões. Em quarto lugar, o Resistência fez 1,01 milhões para um total de 26,09 milhões. Em quinto lugar, Noite das Bruxas trouxe 426 mil para um total de 36,04 milhões. Em sexto lugar, o The Blind, agora a Phantom Pictures mandou os números, né? Fez 418 mil para um total de 10,98 milhões na bilheteria doméstica. Em sétimo lugar, a Freira 2 com 360 mil para um total de 81,45 milhões na bilheteria doméstica. Em oitavo lugar, o Dinheiro Fácil com 329 mil para um total de 10,94 milhões na bilheteria doméstica. Em nono lugar, o Protetor Capítulo Final com 258 mil para um total de bilheteria doméstica de 89,06 milhões de dólares. Em décimo lugar, o relançamento do Abracadabra com 256 mil para uma bilheteria doméstica total, considerando o lançamento em 93, de 44 milhões de dólares. E por falar em Protetor 3, né, eu recebi um e-mail da Sony Pictures falando que a estreia do filme no Brasil foi a maior da franquia. Ele fez 5 milhões de reais, né, no valor de estreia, o que deve contar para 1 milhão de dólares na conversão, né? Mostra que a aventura aí do Denzel Washington ainda tem seus fãs bem devotos aqui no Brasil. E sim, pessoal, eu sei que muita gente comenta, Som da Liberdade tá fazendo muita grana aqui no Brasil. Eu preciso, inclusive, depois dar uma olhada em como que tá o número de bilheteria mundial do Som da Liberdade, né? Porque ele estava limitado aos Estados Unidos, ele já fez muita grana por lá, mas a carreira internacional da América Latina tá sendo muito forte. E, obviamente, a principal estreia lá nos Estados Unidos nesse final de semana, que é uma sexta-feira 13, não é um filme de terror, mas é o show da Taylor Swift, The Eras Tour, que promete ser o grande evento do mês de outubro, né? Os filmes literalmente fugiram desse show da Taylor Swift. Ele tá com uma estimativa muito boa aí de estrear com quase 100 milhões de dólares só nos Estados Unidos, o que já colocaria o The Eras Tour como a maior bilheteria para um filme de concerto assim na história dos Estados Unidos, né? Vai ser um número bem interessante de se analisar, e como ele vai estrear em outros países, a estreia global tá projetada para chegar em algo próximo de 200 milhões. Vamos ver quanta grana Taylor Swift e os envolvidos aí vão fazer. Lembrando que é uma distribuição praticamente independente, né? Não tem um estúdio por trás, uma Warner, uma Universal, uma Disney. É literalmente a equipe da Taylor Swift fazendo todo o trabalho de distribuição, que vai garantir muita grana para eles também. Bom, mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam aí dos números de bilheteria, e também se vocês estão pretendendo assistir o Exorcista ou Devoto, que já começa a ter sessões hoje mesmo nas principais cidades aí do Brasil. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.